Se conversar, a gente tem. Bom dia. Bom dia. A Nath, agora a Nath está ali, a Bia. Eu estou dando oi para quem eu não tinha dado antes, não tinha percebido. A Arícia está aí, oi Arícia. A Paula. Não sei se a Paula já estava antes ou não, é que no início da manhã eu consegui dar oi para todo mundo, bom dia para todo mundo, olhando cada uma. Depois, no decorrer da aula, eu vi que alguns entraram, mas não consegui cumprimentar todas. Sintam todas cumprimentadas. Cadê o Michael, nosso bendito fruto da sala? Não tá aí, não? Tá, né? Não tá, Michael. Ah, a Kelly tá numa nova versão agora acordada. Às 9 sempre já é outro padrão, né? Isso mesmo. Já. Gente, na hora que caiu a ligação que eu estava finalizando, eu fui pegar o café para tomar e olha a situação. Do lado do café, eu tô com esse vasinho, até porque era para mostrar na aula, não cheguei a mostrar, e o vasinho tá com negócio, tá com pedrinhas. Então, os dois estavam do lado. E ainda bem, foi bem na hora que não estava gravando, mas eu tenho que contar porque eu dei risada sozinha, né? Eu olhei e falei, gente, pondo um vasinho na boca, né? Tipo assim, não. Ainda bem que acabou a primeira parte da aula, né? Pelo amor de bom Deus. Lu, olha a Lu aparecendo. Que bom. Olá, teacher. Muito bom ver o rostinho de vocês. Gente, então, conforme o planejamento, para quem não pegou a primeira parte, também está sendo gravado, foi gravado já, né? Depois eu subo no AVA, vocês veem a ideia, a explicação. É uma parte bem simples, até bastante intuitiva. Acho que vocês, inclusive, já tinham trabalhado várias coisas no ano passado com a professora Elis, na parte de conteúdos e metodologias para educação infantil, de matemática, né? Porque também é uma coisa que se trabalha bastante na educação infantil e daí começa a sistematizar algumas coisas no primeiro ano, tá? Deixa eu só fazer um comentário de fechamento da aula passada, que depois eu fiquei olhando meus objetos aqui, eu esqueci de fazer uma coisa. A gente falou muito da questão de medir tudo, né? A questão de peso também, que é a criança experimentando, né? A questão para calcular o peso de cada um e coisas assim desse sentido, né? Eu tenho uma bola aqui, uma bolinha, ó, daquelas levezinhas de algodão aqui dentro dela. Então, é uma bola bem levezinha. E tenho aqui um caqui, né? E a bola e o caqui é mais pesado do que a bola, né? A bola é maior, mas o caqui é mais pesado. Esse tipo de experiência para a criança é bem importante para perceber, não quer dizer que sempre o maior vai ser aquele mais pesado, né? Espera um pouquinho que minha máquina de lavar tá fazendo barulho, espera aí. Acho que todo mundo tem uma máquina louca em casa, em algum momento que a máquina começa a fazer um barulho enlouquecedor, você não vai atrapalhar a aula. Então, aqui, a ideia de não quer dizer que o maior
é o mais pesado, né? Assim, nesse caso, é o menorzinho. O vasinho que eu estava segurando aqui, que está sem plantinha, porque eu deixei cair no chão numa rajada de vento que deu esses dias e, coitado, matou a planta. Mas é mais pesado do que a bola, tá? Esse tipo de comparação também, isso trabalha-se bastante na educação infantil, mas depois, no primeiro ano, vem com a ideia, mas por que será? O que acontece? O que tem dentro dessa bola? O que deixa ela mais leve do que esse vasinho? Né? Qual que é a ideia da criança estar experimentando mesmo, pensando na ideia, puxa, será que é algodão que tem aqui dentro? Que tipo de material, que é um material mais leve, que não pesa tanto, apesar de ser maior, né? Alice, alguém quer perguntar algo? Alguém ameaçou um esboço de uma fala? Não? Mesmo? Tá, olha, agora nós estamos em 30, eu vou fazer apresentação de trabalho todo dia. Porque daí eu tenho todo mundo ali olhando. Olha a Nath, linda. Adoro mostrando o rostinho ali, tudo. Muito bom. Vocês tratem de quem não está aparecendo nenhuma foto, pelo menos me coloca uma foto. Né? É importante para essa prof que vos fala. Ter pelo menos a ideia da foto. Tudo bem que a foto da Alice eu quero bater nela, que está aparecendo um sol lá atrás, praia. Ai, que saudades, né, gente? Ainda mais com esse calorzinho. Vamos lá, firme. Firme para que isso se resolva o quanto antes. Então, essa questão não só de medir, como a gente falou bastante na aula passada, mas também, eu concordo, Nath, vamos liberar a câmera geral aí, galera. Mas também a ideia do peso, né? De segurar uma coisa e outra e perceber, opa, qual é mais pesado, qual é mais leve. Eu mostrei a ideia, né? Aqui, né? É 1 quilo de açúcar, então é bem pesado. Aqui eu tenho 500 mililitros aqui, né? Opa, qual é a diferença entre os dois? Eu posso comparar os dois, né? Os dois também, aqui a gente vai chamar de capacidade, aqui a gente chama de massa, mas também os dois eu consigo analisar qual é mais pesado, qual é mais leve, né? A questão sempre de medir como forma de comparação, né? Para saber o mais pesado, para saber o mais leve, para analisar que não sempre o maior é o que vai ter o peso maior, às vezes ele é mais levinho mesmo, tá? Isso é super importante na educação, no ensino fundamental, primeiro e segundo ano, principalmente primeiro ano, porque é aquela continuação da educação infantil, que já está trabalhando esses aspectos com a criança. Tá, então aqui das nossas apresentações, o primeiro que eu coloquei era até mais, a ideia que eu coloquei do primeiro ali, de ser a equipe do sistema de numeração, é até mais por conta da ordem do material, de como está estruturado até dentro do e-book, tá? O conteúdo, né? Que é a Nicole, Ana Júlia, né? Ana J, acho que é Ana Júlia, não tenho certeza, mas acho que é, né? A Ana e a Alice. Vocês estão presentes aí? Ou alguém que fale em nome de? Sim, o grupo inteiro está presente. Oi, Mi. Oi. Você trata de liberar essa câmera que eu tenho saudades de você também. Tá meio, é que tá escuro aqui, daí o que você iria ver seria tipo umas imagens estranhas. Adoro imagens estranhas. Se não fosse divertido assim, gente, o bom de estar em casa é a gente poder mostrar essas coisas estranhas, né? Nós, agitado, tudo bonitinho, a gente tá em sala de aula. Em casa, o bacana é isso, né? Com certeza. Por exemplo, vocês não estão vendo, mas eu vou mostrar. Eu estou com uma meia muito sexy. Olha a cor da... Meu Deus, tá preta embaixo, porque tá andando descalço. Ela é rosa, ela é pink. Tá? Super bonita. Era a meia que eu estava dormindo. Que vai que esfria e dá um gelo no pé. Deus me livre. Já paguei. Maravilhosa. Ai de vocês que não me liberem essa câmera. Porque o bom de em casa é só essa parte mesmo, que é bem divertida. A gente se diverte com essas coisas. Então, a equipe da NI, a ideia de explorar os sistemas de numeração, né? Os outros, né? Egípcio, babilônio, romano, binário. Isso mesmo. Manda ver, explica pra gente, Nil, o que vocês pensaram. E são vocês 4 na equipe? Tem mais alguém? Não, são nós 4 mesmo. Ana J é Ana Júlia e Ana C é Ana Carolina? Isso mesmo, Tá bom, lembrei já.
Tinha os 4 tipos de numeração, a gente escolheu trabalhar só com um, professora, que foi os romanos. Em relação que eles são muito pequenos no primeiro ano, eles estão ainda entendendo o conceito de número, daí a gente ficou assim, nossa, a gente já vai apresentar os números romanos, ficou meio assim, então a gente pegou uma coisa básica, tentando explicar para eles como começa tudo. A gente dividiu basicamente em 3 etapas, tentando explicar os números romanos. A primeira etapa vai ser a Ana Júlia quem vai explicar. Tá bom. Gente, dá para me ouvir bem? Ok, Ana. Tá. Então, como a primeira parte precisa uma contextualização, né? Eles precisam saber da onde que saiu esses números para eles compreenderem que já existiram outros tipos de apresentação de número. Aí explicar um pouco das características do Império Romano, uma coisa simples, né? Que seja de fácil acesso para eles compreenderem. Explicar para que eles usavam, né? Usavam para contagem de comida, de rebanho, de soldados, para daí poder mostrar o videozinho que daí a Ana vai mandar, explicando os números, comparando, né? Com os números que geralmente eles já conhecem e com o número que os romanos utilizavam. Daí eu não sei se a Ana já preparou o vídeo. Ana, o vídeo pode até ser enviado aqui pelo chat, tá? Se for o link do vídeo só, já pode mandar pelo chat, que daí todo mundo consegue ver. Então, prof, eu cheguei a baixar o vídeo aqui, eu posso compartilhar a tela com vocês. Ah, Pode ser? ótimo! Pode ser, excelente. Melhor ainda. Só um pouquinho, então. Você bota um, o 2, você faz 2 tracinhos e bota aqui. O 3, você bota 3 tracinhos e assim. Eles têm mais uma regra. A mesma letra não pode ser repetida mais de 3 vezes. E o número 3 já tem 3 índices. Ou seja, o 4 não pode ser 4 índices. Mas calma que eu vou te ensinar. Para fazer o 4, eu primeiro vou ter que explicar o 5, que é o V. O 4 é muito fácil, só que a gente tem que botar um I antes e depois o V, para saber que a gente está tirando um do V, que é o 5. O 6, o 7 e o 8 é mole, mole, fácil, fácil. É só a gente botar o V, que é o 5, em cada um, e botar um I, 2 Is e 3 Is. Muito fácil, né? O 9 tem o mesmo problema do 4. Então, primeiro eu vou ter que fazer o 10, que é o X, para depois fazer o 9. O 10 é só um X, muito fácil. E o 9 é fazer um X e o 1 atrás, para saber que a gente está tirando 1 do 10. E lembrando, o 1 é um I, o 2 são 2 Is e o 3 são 3 Is. O 4 é o I e o V, o 5 é o V, o 6 é o V, o I, o 7 é o V, I, e o 8 é o V, I. O 9 é o IX e o 10 é o X. X é X. É isso, prof. Joana, aproveitando, querem comentar alguma coisa? É que não terminou ainda, professora. Ah, ok. Depois eu comento sobre o vídeo, então. Tá bom. Depois que a gente teve essa introdução dos números, entendendo por que são os números romanos, explicando como são os números romanos, agora a gente vai partir para a parte prática, que é fazer os números romanos. E a gente pensou numa atividade assim de palitos, entregando para as crianças, e vai todo mundo fazendo perguntas norteadoras como a data, o dia de hoje, o mês, o ano, quantos anos você tem, e o seu dia do seu aniversário. São essas perguntas para poder ir treinando com os palitinhos, fazendo ali os números romanos. E daí também tem um mural, que eu acho que é a Ana também que vai explicar. Daí a gente pensou em fazer o registro da numeração no mural, então a gente iria mostrar de novo
as características dos números romanos e pedir para eles irem montando um numeralzinho para deixar exposto na sala. Uhum. Agora acabou, prof. Oh, show! Palmas. A apresentação trabalho em sala, isso mesmo, palmas. Ou assim, né? Em Libras, né? Aprendi com o professor Lu. Show. Meninas, até na hora da atividade, não precisam se preocupar mesmo, ainda mais que a gente está falando em primeiro ano, né? Até em eles reproduzirem isso, né? Porque como a própria menininha que aparece no vídeo, ela está fazendo aquilo reproduzindo, né? Claro, alguém ensinou para ela, ela até tem um raciocínio lógico explicando ali, né, para tirar o 4, que tem que primeiro descobrir o 5 para depois tirar 1, que vai virar 4, né? Ela usa também do raciocínio lógico ali. Mas claro que foi uma ideia inicialmente reprodutiva para a criança. E se a gente pegar uma criança de primeiro ano e fizer isso, eles vão aprender igualzinho aquela menina. Concorda? Né? Eles vão conseguir, eles vão dar conta disso, né? Então, o bem importante, vocês colocaram isso no início do trabalho, é bem importante a ideia, como vocês falaram, da contextualização, né? De mostrar que existem outros sistemas de numeração. A gente não está pedindo que a criança do primeiro ano, quando a gente vai tratar desse assunto, que ela saiba realmente os outros sistemas de numeração, nem a gente sabe. Né? Eu, cada vez vai precisar falar de algum deles, eu tenho que olhar. Com exceção do romano, que é um que aparece mais, os outros, a gente pesquisa mesmo, a gente não tem vivência nesse assunto. Então, é mais a criança perceber que não é o único sistema de numeração que existe. Né? E vocês comentaram isso super bem no início. Elas perceberem que tem outros e qual era o contexto desse sistema que foi criado, como vocês colocaram, do romano. Né? O que aconteceu lá naquele momento, por que ele foi criado. Tá? Excelente, é bem dentro dessa ideia. Então, é não se preocupar com a criança que ela saiba os sistemas, mas bem a ideia de saber que existem outros sistemas de numeração, e não só aquele que a gente está utilizando. Tá bom? Show de bola. Muito bom, meninas. E você viu a quantidade de visualizações do vídeo da menina? Muito show, né? Da Luana e da Cauane, que é estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos em torno de 20 elementos, por estimativa ou correspondência, 1 a 1, 2 a 2. Para indicar qual tem mais, qual tem menos. Luana e Cauane, vocês estão aí? Luana tá, já vi, né? Sim, prof, tem também a Amanda. Amanda, no deixa eu grupo colocar. também, que ela entrou depois, que ela chamou a gente para ver. Amanda. Amanda só tem uma na sala? Não tem duas Amandas, né? Ou só uma? Ai, meu Deus, agora eu não sei qual Amanda que é, prof. Amanda Não, Borges? só uma. Ali, Amanda Borges, prof. Amanda Borges. Beleza. E eu já estou atualizando aqui a minha relação também. Vai lá, meninas, com vocês. Então, prof, a gente pensou em fazer algo mais, um pouco dinâmico, né, com as crianças. E a gente trabalharia com balas e bolachas. Seriam os dois grupos, as balas e as bolachas. A gente levaria um total de 20 objetos, né, 20 balas somando com as bolachas ali para levar para as crianças, para os grupinhos. E eles teriam que separar as balas das bolachas, ver qual tem mais e qual tem menos. No decorrer da aula, como seria com o segundo ano, né, a gente vendo a dificuldade de cada um deles, a gente conseguiria ver o que mais que a gente poderia trabalhar dentro daquela atividade mesmo. Se a gente poderia, por exemplo, separar em mais grupos, ou mesmo continuar com as duplas, ou também separar de diferentes formas, sabe? Isso tudo dentro da dificuldade deles. Não pensando em alguma coisa tão difícil também, porque eles são segundo ano, eles ainda são bem novinhos, mas também pensando em uma realidade ali que vai trabalhar com números já, entre aspas, altos, né? Que 20 já é um número meio alto que nem todos conhecem. As balinhas, por exemplo, digamos que a gente leve 5 balas e 15 bolachas, qual tem mais, qual tem menos? Se a gente somar tudo, quanto que vai ter? Como que a gente pode separar isso no nosso grupo? E no final da aula todo mundo comer junto, daí para ficar um pouco mais descontraído, assim, do dia a dia. Mais alguém da equipe falar algo? Cal, Amanda? Não?
Ok. Isso? Prof, eu acho que é isso, elas sumiram. Pois é, tô vendo mesmo. Eu falei assim, tem que desligar no microfone Esse- tudo aqui, gente. Olha lá, estamos Ó, a Cal aqui. falou, isso, prof, estamos aqui. Estamos aqui. Tô vendo, falei, dá um sinal de vida, dá assim, diz oi. Deixa eu escutar a voz. Cal, você tá escondida aí. A Amanda tá escondida aqui, que tô vendo também. É Nem isso um mesmo, oizinho. Oi, prof. prof. Ok, olha lá, pelo menos Oi. a voz, escutei, né? Ok, não exigi que todas tivessem uma coisa mais de coração da prof. Para escutar a voz já é um outro sentimento, vocês não têm noção. Quando vê o rosto, então, quase infarto. Né? Opa, tem criança junto, olha lá. É meu filho, por isso que É eu tinha teu desligado o filho, microfone. Cal? Aham. Veio perguntar quem que era. Amado. Mostra ele, Cal. Calma, prof. Abre o vídeo, mostra. Ah, olha lá. Como é o nome dele, Cal? É Miguel. Oi, Miguel. Tudo bem com você, Miguel? Ele tá mostrando pra minha avó. Ah, tá mostrando, claro, tá mostrando a aula, que graça. Tem muitas coisas diferentes que essas crianças vão estar aprendendo nesse tempo todo, né? Podendo conviver com a mãe, daí percebendo, olha lá, beijo, Miguel. Deixa ligado aí, não tem problema, Cal. Não, prof, eu tô com o olho inchado de reação alérgica de pernilongo, por isso que eu desliguei a Você câmera. tá brincando, gente? Sério? Aham, meu olho tá meu bem Deus. inchado. Gente, então, palmas para a equipe, Obrigada, né? Cauane, a Obrigada, Lu prof. e a Amanda. Então, essa unidade, né? Deixa eu só colocar aqui para compartilhar também. Essa é uma habilidade mesmo que aparece, né? Na base, né? Ó. No outro anterior não tinha uma habilidade específica para esse tópico, tá? Até pela importância, como eu falei, esse negócio de saber outros sistemas de numeração não é tão importante, mas quando a gente introduz a ideia de sistema de numeração, sim, comenta com as crianças para não acharem que é a única forma de escrita, né? Essa outra que a equipe apresentou, até a Luana estava falando do segundo ano, mas esse é uma habilidade do primeiro, tá? Quando aparece ali nas siglas ali EF, né? Ensino Fundamental 01. Então, quer dizer que é do primeiro aninho, tá? Mas ok, não vai mudar tanto do primeiro para o segundo, a única coisa é que o segundo realmente ele já trabalha mais com essa capacidade dos números para cima de 20, né? A gente vai até 20, 30 com o primeiro ano, que é recomendado, daí no segundo já pode ter um número um pouquinho maior. Estimar e comparar a quantidade de dois objetos, de dois conjuntos, em torno de 20 elementos, né? Por estimativa ou por correspondência, né? Se tem mais, tem menos. A Lu falou bastante dessa parte, né? Se tem mais, se tem menos, né? Como é que ficaria essa parte aí na hora de apresentar isso na estratégia que elas pensaram. Deixa eu só parar esse aqui. Ok. Então, assim, quando falou ideia da bala e da bolacha, claro, vamos só pensar que isso na sala, às vezes pode ser um complicador, né? Da ideia é aquela coisa, nem todas as crianças podem comer bala, às vezes a questão da bolacha. Então, só tomar o cuidado com relação a levar esses objetos, não, esses alimentos para a sala, né? Bem bacana, as crianças vão achar mega divertido, mas aí a escola tem que lidar com aquele contexto da família. Então, isso, né, na hora de levar, eu fiquei pensando na prática mesmo de levar a bolacha, né? Vai estar embaladinha cada uma das bolachas para poder manipular, porque a bala tá fechadinha, dá para manipular, né? Mas a bolacha, senão a criança não vai poder estar manipulando isso, porque todo mundo vai estar tocando na bolacha. Eu estou imaginando um pacote de bolacha aberto, tá, gente? Por isso que eu estou falando isso. Então, se for isso, né, e a bolacha está solta, cada uma vai pegar um, é ruim para estar manipulando. A ideia de duas coisas diferentes foi bem bacana, até pelo que pede o próprio item que fala ali, né? Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos. Essa é a importância mesmo de ter bala e a ideia da bolacha, né? Pensando que talvez não sejam os dois mais adequados para usar na escola, mas seria interessante pela ideia que são dois conjuntos diferentes, né? Ou se vai trabalhar com materiais manipulativos também, palitinho e vai estar usando tampinhas, né? São dois objetos diferentes e a ideia de
também vocês citaram na hora da apresentação, né? Para essa equipe aqui, eu vou dar uma quantidade de palitinhos e essa equipe uma quantidade de tampinhas, para conseguir fazer sem precisar contar. Claro que no início, ainda mais primeiro ano, a gente põe uma quantidade bem grande de palitinhos, lá uns 20 palitinhos e 10 tampinhas, para perceber, opa, qual tem mais? A tampinha provavelmente, às vezes, vai ficar até mais volumosa, dependendo da tampinha que vai ser colocado para as crianças, né? Mas ela também tem essa percepção de quantidade, sem precisar contar. Então, a gente põe uma quantidade grande para uma quantidade um pouco menor para o outro. Ou, como aparece na própria habilidade, não só por estimativa, que é essa ideia de olhar a quantidade geral, como a ideia também de 1 a 1 ou de 2 a 2. Então, eu tenho 10 palitinhos, eu tenho 10 tampinhas, ou 20 palitinhos e 20 tampinhas, e contando. E daí, nessa contagem, perceber, opa, é a mesma quantidade. Então, eu tenho uma tampinha para um palitinho. Uma tampinha para um palitinho. Opa, então 5 palitinhos para 5 tampinhas. Isso que é a ideia de correspondência 1 a 1. Um exemplo que ficaria bem interessante para isso, e tem a ver lá com os processos mentais, a parte de correspondência, tenho 15 crianças na sala e vou estar entregando 15 atividades, uma para cada um. Né? Então, essa ideia de entregar, essa que é a ideia do 1 a 1. Né? Se numa fileira eu tenho 5 crianças, eu vou pegar 5 atividades e entregar para as 5 crianças. Então, é correspondência. Se eu tenho 5, eu pego 5 atividades. Tá? E a ideia de estimativa, quando fala, é perceber mesmo qual tem mais, que tem a ver também com o que a gente estava discutindo de unidades de medida, né? Quando vai estar analisando numa garrafinha como essa e como essa, opa, eu sei que essa daqui tem mais do que essa daqui, mesmo que eu não saiba a quantidade, né? Mas eu sei que essa cabe mais, tem uma quantidade maior do que essa daqui. Então, isso tem a ver também com a ideia de estimativa, claro que naquela habilidade ele falava muito da parte de número, tá bom? Ok, gente, a ideia dessa atividade de manipulação? Assim, meio por cima, até a gente já tinha comentado em outros, né? Aqui a Pamela e a Paula. Olá, Pamela! Abriu o vídeo, a Paula também, que bom, meninas, muito bom, muito feliz. Prof, muito feliz vendo o rostinho. Deixa eu me lembrar qual que é a habilidade de vocês. Contar a quantidade de objetos de coleções até 100, também do primeiro ano, né? E apresentar o resultado por registros verbais, simbólicos, em situação de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais de sala de aula, entre outros. Beleza. Com vocês, meninas. Bom dia, Pro. Bom dia, meninas. Eu ia ler a habilidade, Pro, mas você já leu. Aí a Paula vai explicar a Paula vai explicar a ideia do jogo que a gente teve. Queria confessar que eu estou bem chateada, porque eu queria fazer junto com ela e me sentia limitada em casa. E eu mandei mensagem para ela falando, socorro, como que eu queria estar aí. Porque às vezes é tão ruim, né? Daí a gente tem que revezar. Uma faz, uma explica, não dá. Não vejo a hora de voltar. Mas enfim, ela vai explicar o jogo daí, tá bom? Show. Bom dia, prof. Bom dia, meninas. Tá dando para ouvir certinho? Ótimo. Então tá bom. Então, assim, prof, como você leu ali, a nossa habilidade, ela está relacionada à contagem até 100. Como a nossa habilidade ela é direcionada para o primeiro ano, a gente até ficou um pouco na dúvida, assim, de como faria isso, né? Uma contagem num número tão grande para crianças ainda de primeiro ano. Então, eu confeccionei um jogo, né, aqui em casa, com materiais que eu tinha em casa mesmo. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. É uma caixa de sapato, que eu apenas envelopei ela com um EVA, coloquei copinhos descartáveis aqui e eu fiz bolinhas de EVA coloridas. Então, tem 5 copos descartáveis na caixa. Em cada copinho se encaixaria 10 bolinhas. Cada bolinha tem uma cor, cada 10 bolinhas tem uma cor. Por quê? Ele fala também sobre a contagem de objetos de coleção. É claro que eu pensei na tampinha de garrafa, pensei em outros objetos, mas que eu não teria uma quantidade tão grande assim em casa. Ao realizar essa atividade na escola com a criança, é possível construir esse material com antecedência,
solicitar essas tampinhas de garrafa, que pode ser o objeto de coleção, ou as crianças estão na fase desses mini bonequinhos, mini carrinhos e mini brinquedos, que também pode ser um objeto utilizado para essa contagem, utilizado para essa atividade. Eu improvisei com o EVA porque ficava mais fácil para hoje. Mas ela pode ser construída com a criança em sala, visto que só vai, poderia ser papel, poderia ser EVA, copinho de iogurte, copinho descartável, caixa de sapato. Então, são materiais fáceis de arrecadar na escola, de pedir para as crianças trazerem de casa para estar construindo. Então, qual que é a ideia do nosso jogo? Para facilitar essa contagem até 100, a gente separou em bloquinhos de 10 em 10. Então, a criança vai receber todas as cores misturadas. Ela vai ter o azul, vai ter o vermelho, vai ter o laranja. Cada copinho tem uma cor. Ela vai ter todas essas cores juntas, misturadas em um copinho só. E ela vai ter que ir separando de acordo com a cor. Porém, para ela fazer essa separação, ela vai ter que ir contando. E ao contar as bolinhas, ela vai perceber que tem 10 de cada cor. Então, ela vai fazendo essa contagem, vai fazendo essa separação de cores, e ao final você pode estar questionando a criança sobre o valor total, sobre a junção de todos os copinhos para ela chegar na contagem do número 100. Então, essa é a ideia do nosso jogo mesmo, que dá para trabalhar tanto a classificação, né, de acordo com as cores, quanto a contagem até 10, a soma e a contagem até 100. Uhum. Perfeito, Paula. A Pamela, uma das duas querem comentar mais alguma coisa? Por mim, tranquilo, prof, é isso mesmo. Muito bom, olha, muito bom mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês criaram essa ideia ou vocês já tinham visto em algum lugar? Não, eu vi na internet essa ideia. Na verdade, eu vi num site para trabalhar com crianças especiais, que era um material opcional para trabalhar com crianças especiais, para não ficar só na folha, no caderno, né, no material convencional, para ficar mais fácil o manuseio e até mesmo a explicação. Era para trabalhar com crianças autistas e crianças com dislexia. Excelente. Excelente a ideia. Você criou agora, nesse período, Paulo, o material? Ontem, na verdade. Guarde para depois você poder aplicar no estágio. Com certeza vai ser riquíssimo. Muito show mesmo. Guarde com você. Eu vi que vocês fizeram com o maior cuidado aí. E deve ser aplicado. E olha que bacana. Eu tenho que comentar isso agora. Eu sei que já está atrasado as apresentações, mas é que eu tenho que comentar uma coisa entre um e outro ainda, né? E daí senão também perde o tchan até do que... Quero enriquecer o que vocês estão falando também, né? Ajudar com algumas questões que vocês estão colocando. A educação inclusiva se preocupa muito com as crianças, né? De dislexia, autismo, mas vocês concordam que essas estratégias são para todas as crianças, né? Sim. E às vezes acaba lembrando mais que é a criança que tem algum tipo de deficiência que precisa e a outra que não tem pode ir direto às vezes para o papel, né? E olha como é uma coisa importante para todas, né? Na verdade, prof, eu penso que se a gente usa a forma lúdica, os jogos, dentro do ensino fundamental também, a gente diminuiria muito a dificuldade de aprendizagem. Porque a gente tem um pensamento fechado de que os jogos e as brincadeiras eles se limitam à educação infantil. E não é verdade. Se a gente incluir diariamente os jogos, as brincadeiras e os materiais lúdicos dentro do ensino fundamental até o 5º ano, vai diminuir muito a dificuldade de aprendizagem das crianças. Perfeito, exatamente isso. Eu não preciso falar mais. A Paula já deu conta do que eu queria falar, tenho certeza disso, Paula, né? E aquela questão, assim, aquela dificuldade que fala do brasileiro com relação à matemática básica, será que não é a falta disso? É verdade. Né? Desse lúdico, né? Dessa parte do brincar, do manipular, porque é tão preocupado em fazer conta, em resolver fórmulas, que cadê essa parte? Né? Esquece, é bem isso, parece que é só educação infantil, inclusive, que a família percebe, as crianças estão indo para a escola só para brincar. Não, né? Meu Deus do céu, olha o quanto aprende e como tem que permanecer isso. Por isso que essa atividade que vocês criaram, concorda que nessa habilidade o importante não é contar até 100, né? O importante é isso que vocês fizeram. Né? É ter a ideia da manipulação, de 10 em 10. Se as crianças não conseguirem concluir com a prof naquele dia que aquilo vai até 100, não tem problema.
mas elas já fizeram, você explorou isso, a ideia do classificar, muito bem lembrado, que era um processo mental, né? Vai estar escolhendo cores diferentes para cada um dos itens, excelente. Se a criança conseguir, e provavelmente a turma vai conseguir chegar até o 100, contando de 10 em 10, mesmo sem saber, né? Porque é primeiro ano, eles não têm obrigação de saber. Mas a criança conseguir contar até 100, ela chega em casa contando, feliz da vida. Ela já sabe contar até 100. E 100 é um número muito grande, concorda? Para a criança, meu Deus, imagine o processo de contagem, que é o que ela está acostumada, né? Ela não consegue mensurar aquilo, porque é muito número mesmo. Né? Então, a ideia até dessa habilidade até o 100, não é nem a criança saber o que é esse até o 100, mas ela perceber até a grandeza, né? Como uma ideia de grandeza, olha quanto precisou para chegar até o 100. E concordo, se tirar todas as bolinhas que vocês fizeram, os círculos que fizeram de EVA, se tirar dali, ela tem a dimensão da quantidade, né? Sim. Aquele outro que as meninas que a Luana apresentou, falando dessa parte de quantidade, de estimativa, dava para trabalhar bem com esse material de vocês também, a ideia de estimativa aí, né? De quanto tem mais, porque olha a quantidade de EVA que está recortado ali. Deixa eu ver, a Marina está fazendo ano passado, um aluno da escola me viu no corredor e disse, eu sei contar até 100, quero ouvir? Olha que coisa amada, Mari. Aí eu falei que sim, e ele realmente contou até 100. Fiquei uns 3 minutos parado olhando para ele. Perfeito! Eu tenho noção mesmo, é a alegria da criança, né? De perceber, meu Deus, eu não sou mais uma criança que conta só até 10, até 20, né? Olha a alegria deles. Né? E alegria, gente, Paulo Freire já dizia isso muito tempo atrás, né? Mas agora com a neurociência, muito falando dessa questão, faça a criança se sentir alegre, pertencente. Então, olha, se uma brincadeira disso não vai fazer. A Mari deu bem o depoimento de fé que a gente precisava, eu adoro esses depoimentos, né? Para ver o quanto para a criança isso é significativo, né? Gente, arrasaram na atividade, muito bem mesmo. Guardem, eu quero que vocês me contem depois de tudo isso que a gente está vivendo. Aplica, Paula, essa atividade, Pamela, né, na escola, com as crianças, me diz como vai ser. E bem importante, não é somente para uma criança ali, né, especial, que é o foco que muito está sendo dado, mas é bem o que a Paula falou tudo. Eu só estou falando que eu gosto de falar, porque eu não precisava, mas eu tinha de tudo. Dessa questão de como é importante para todas as crianças essa parte do lúdico, da brincadeira, dos jogos. Quanto mais a gente consegue inserir, melhor ainda, ok? Muito bom. O próximo, que seria agora, era da Isabela, Eduarda, da Júlia e da Lisandra. Então, no horário agora das 10, a gente volta com o delas, ok? Hoje, se não der tempo de mostrar todos, não tem problema. Daí a gente termina na próxima aula também, tá? Podem ficar tranquilas com relação a isso, tá bom? Algum comentário, por enquanto, das 3 apresentações até o momento? Deixa eu só aproveitar aqui, então, que a gente tem uns minutinhos. Isabela, tá certo a equipe de vocês? Isabela, Júlia e Lisandra, é isso? Isso mesmo. Sim, aham. Show. Depois a gente tem a Emanuele, a Carol, o Michael e a Natália. Isso. Isso. Certo, Beleza, prof. confirmado. Depois tem a Kelly e a Nathalie. As duas estão aí já confirmadinhas. A Milene e a Isabela. A Isabela Grotti daí, né? Isso, prof. Oi. Pode falar, Isa. eu ia Aqui com a Isabela e com a Milene tá a Arícia também. Larissa? A Arícia. Arícia, desculpe. A Milene, a Isabela e a Arícia. Ok. Beleza, diga, Kelly. Prof, você esqueceu de atualizar a Simone e a Fran junto com a gente. No de vocês? Me perdoe. Até o momento eu achei que eu estava conseguindo dar conta de todas as anotações, mas hoje de manhã eu já percebi que me perdi. Cadê aqui o de vocês? Está aqui. É a Simone. E a Franciele. Franciane.
Joia. Beleza. Tá finalizando aqui, então. Então, demos uma pausa, fazemos um xixi